Primeiramente o versículo 3 e o versículo 4. Versetto 3 e 4. Amém. Versículo 3, versículo 4. Alleluia, gloria a Dio. Egli mi condusse là ed ecco un uomo il cui aspetto era come l'aspetto di bronzo, con in una mano una cordicella di vino e una canna per misurare. Egli stava in piedi sulla porta. Quell'uomo mi disse: figlio d'uomo, guarda con i tuoi occhi, ascolta con i tuoi orecchi e fa attenzione a tutte le cose che ti mostrerò, poiché tu sei stato condotto qui perché io te le mostri. Riferisci alla casa di Israele ciò che vedrai. Agora capítulo 47. Adesso il capitolo 47. Do verso 1 Dall'1 até o 12. dall'1 al 12. Ezechiele 47 dall'1 al 12. Ezechiele 47 dall'1 al 12. Egli mi condusse nuovamente all'ingresso del Tempio ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est, perché la facciata del Tempio guardava a est. Le acque scendevano da sotto il lato destro del Tempio a sud dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece girare per la via che conduce alla porta esterna, che guarda a est, ed ecco le acque sgorgavano dal lato destro. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle caviglie, misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano ai fianchi. Misurò altri 1000 cubiti, era un fiume che non poteva attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo? Poi mi fece ritornare nuovamente alla sponda del fiume. Dopo essere ritornato, ecco sulla sponda del fiume moltissimi alberi, da un lato e dall'altro. Quindi mi disse: queste acque si dirigono verso la regione orientale, scendono nella pianura e sboccano nel mare. Entrate nel mare, le sue acque saranno risanate. E avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque il fiume arriverà vivrà. Ci sarà grande abbondanza di pesce, perché vi giungono queste acque e risanano le altre. Ovunque vivrà il fiume, tutto vivrà. E avverrà che sulle sue rive ci saranno pescatori da Engedi fino a Eneglaim. Sarà un posto dove si stenderanno le reti, il suo pesce sarà dello stesso genere in grande quantità, come il pesce del Mar Grande. Ma le sue paludi, i suoi acquitrini non saranno risanati, saranno lasciati lì per estrarre il sale. Lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario, il loro frutto servirà da cibo e le loro foglie da medicina. Aleluia. Depois dessa leitura, eu acho que eu não preciso nem pregar. Dopo qui ho letto non ho bisogno di predicare. Já fui cheio de Deus aqui. Io sono riempito di Dio qui. Aleluia. Vamos orar. Preghiamo. Senhor, eu te louvo e te glorifico Signore, ti lodo e glorifico pela tua presença nesse lugar. per la tua santa presenza in questo posto. Usa as nossas vidas, Usa le nostre vite, que nós possamos ser instrumentos teus che possiamo essere strumenti e tuoi, que nós possamos ouvir a tua che palavra possiamo ascoltare la tua e parola receber muito de ti, ó e Pai. ricevere molto da te, Em Signore. nome de In Jesus. nome di Gesù. Amém. Amen. O capítulo 40, no verso 3, Nel capitolo 40, nel versetto 3, Ezequiel, Ezechiele ele está no cativeiro. stava in cattività
E Ezequiel era um homem muito temente a Deus. E lui era un uomo che aveva molto timore di Dio. Ele buscava a presença de Lui Deus, cercava la presenza di Dio, assim como você busca a presença così de come uno Deus. cerca la presenza di Dio. E diz a palavra de E Deus dice la parola di Dio que um varão celestial apareceu che para un uomo ele. celestiale è apparso a lui. E a partir do verso 3, Dopo il verso 3 é bem entendido si comprende molto bene que esse varão che celestial, questo uomo celestiale, ele leva a uma Jerusalém lui porta a una Gerusalemme linda e maravilhosa. bellissime. E nós sabemos que nesse momento, Noi sappiamo che in questo momento, aquele momento que Ezequiel estava vivendo, in quel momento in cui Ezechiele stava vivendo, Jerusalém estava destruída. Gerusalemme era distrutta. Então nós podemos entender Non possiamo comprendere que essa Jerusalém, che questa Gerusalemme, que tudo isso que Ezequiel viu, tutto questo che Ezechiele ha visto, fala daquilo que Deus tem preparado para as nossas parla di vidas. quello che Dio ha preparato per le nostre vite. Então no capítulo 40, Allora nel capitolo até 40 o capítulo 47, 48, fino al capitolo 47 e 48, Ezequiel ele tem uma revelação Ezechiele ha una rivelazione de muitas coisas que já aconteceram, di molte cose che erano accadute, de muitas coisas que vão di acontecer. molte cose che ancora dovevano accadere. Ali está muito presente a restauração das portas. Lì è molto presente la restaurazione delle porte. Então Ezequiel tem uma grande revelação. Ezechiele ha una grande rivelazione. E o que me chama a atenção no versículo 3 e no versículo 4 Quello che mi chiama molto attenzione nel versetto 3 e nel versetto 4 é que aquele varão è che celestial, l'uomo celestiale ele dá uma orientação para Ezequiel. dà un'orientazione a A Ezechiele. partir do verso 4, Dal versetto 4 ele diz: vê com os teus olhos, lui dice: vedi con i tuoi occhi, ouve com os teus ouvidos ascolta con il tuo orecchio e põe no teu e coração metti dentro il tuo cuore tudo que eu te fizer ver, tutto quello che io ti faccio vedere. porque para isso eu te trouxe, È stato per questo che ti ho portato qui, para te mostrar essas per coisas. farti vedere tutte queste cose. Porque o meu desejo Perché il mio desiderio é que tu possa anunciar è che isso tu possa annunciare tutto questo a toda Israel. a tutta Israele. Então havia uma orientação daquele varão celestial, C'era un'orientazione di questo uomo celestiale para que ele prestasse atenção em todas as coisas que ele estava affinché vendo, Ezechiele potesse osservare tutte le cose che vedeva, que ele pudesse estar atento a tudo aquilo que ele viesse ouvir, che lui poteva stare attento a tutto quello che lui ascoltava, porque ele seria um instrumento perché lui sarebbe un strumento para anunciar aquilo para toda Israel. per annunciare tutto quello a Israele. Então nessa noite Allora questa sera eu quero que tu entre na história. io voglio che tu entri insieme a me nella Eu quero storia. que você entenda que você é Ezequiel dessa Io voglio che tu geração. comprendi che tu sei Ezechiele di questa Em generazione. muitas coisas você pode estar vivendo num cativeiro. In molte cose tu puoi vivere in cattività, No mundo em que nós vivemos, nel mondo in cui viviamo. existem coisas que a gente não gostaria de viver. Esistono cose che non piace vivere, Mas muitas vezes ma molte nós volte somos cativos de algumas noi coisas. siamo in cattività di molte cose. Mas eu quero que você entenda Ma io voglio che tu comprenda que há uma unção profética sobre a che tua ha vida. un'unzione profetica sulla tua vita. E que, na verdade, nessa E che noite, in verità questa sera Deus te faz Dio entender ti fai capire que você é um Ezequiel dessa che tu sei geração. Ezechiele per questa E que generazione. Deus te chamou, Perché Dio ti ha chiamato, Deus chamou a tua vida, Dio ha chiamato la tua Deus vita, chamou a tua Dio casa, ha chiamato la tua Deus casa, chamou a tua Dio ha família, chiamato la tua para que famiglia, você seja um anunciador, affinché tu possa anunciar as coisas que você tem visto le cose che tu stai vedendo e as coisas que você tem e ouvido. le cose che tu stai ascoltando. E eu posso entender Io posso que comprendere Ezequiel viu muitas che coisas. Ezechiele ha visto tante cose. Ezequiel viu coisas maravilhosas. Ezechiele ha visto delle cose meravigliose. Ezequiel, ele pôde enxergar muitas coisas diante do Senhor. Ezechiele ha potuto vedere tante cose davanti al Se você Signore. observar do capítulo 40 Se tu vedi dal capitolo 40 até o capítulo al 47, capitolo 47, ele visualiza muitas coisas. lui visualizza molte cose. Ele enxerga muitas Lui coisas. vede molte cose. Ele tem uma intensidade espiritual muito Lui grande. ha un'intensità spirituale molto E grande. eu posso entender Io posso comprendere que Ezequiel fica espantado com tudo aquilo. che Ezechiele è molto spaventato con tutto. Ele fica maravilhado com tudo Lui diventa aquilo. meravigliato con tutto quello che Porque vede. Deus começa a se revelar a ele. Perché Dio incomincia a rivelarsi a lui. Presta atenção nisso. Presta attenzione in Deus questo. ele começa a se revelar a Lui ele. incomincia a rivelarsi a lui. Deus começa a mostrar muitas coisas para Comincia a Ezequiel. far vedere a Ezechiele certe cose. Ele começa a mostrar muitas coisas. Comincia a vedere molte cose. Ele começa a enxergar coisas que antes ele não enxergava. Comincia a vedere cose che prima non vedeva. E eu posso Io entender posso que comprendere Ezequiel, como homem, che Ezechiele come un uomo ele ficou um pouco è stato un po' cheio. pieno di sé.
Ele ficou cheio. È stato un po' pieno di sé. Porque isso muitas vezes Perché questo molte volte não é o que nós devemos fazer. non è quello che dobbiamo fare, Mas muitas vezes nós somos condicionados a ma isso. molte volte siamo condizionati a O questo. nosso lado Il humano nostro lato umano muitas vezes começa a se encher. molte volte incomincia a Agora eu gonfiarsi. estou sendo usado por Deus. Adesso siamo usati per Agora eu estou Dio, tendo muita revelação. adesso molte rivelazioni, E agora eu tenho toda a visão. allora ho tutta la Agora visione, entenda uma coisa. comprendo una cosa. Ezequiel não está ali sozinho. Ezechiele non è lì da solo, Ele está ali com um varão lui sta lì celestial. con un uomo celestiale, Ele está ali com um anjo. lui sta lì con un angelo E ele está conduzindo Ezequiel. e questo angelo conduce E Ezechiele. Ezequiel está vendo tudo. Ezechiele vede tutto, E ele está maravilhado com tudo. sta meravigliato con tutto, Ele está vendo. lui sta vedendo, Ele está observando. osserva, Era esse o era objetivo. questo l'obiettivo, É que ele ouvisse è che lui e ascoltasse que pudesse e visualizar che potesse e que visualizzare aquilo pudesse entrar no seu e coração. tutto quello che lui aveva visto potesse entrare nel suo cuore. Mas quando eu chego no capítulo 47, Ma quando io guardo il capitolo no 47, versículo 1, nel versetto 1, existe uma coisa que me chama muita atenção. c'è una cosa che mi chiama molta attenzione. Na minha versão, Nella mia versione diz que o varão celestial dice che questo angelo celestiale fez voltar a entrada do templo. è fatto ritornare all'ingresso del Tempio. A tradução que o pastor Lucas tem, La traduzione che il pastor Luca ha, e que ele leu, che lui ha letto, é muito è interessante. molto interessante. Eu só queria que ele lesse essa parte Io inicial. voglio solo che tu leggi il primo capitolo, il primo versetto. Só a parte A do versículo 1. Egli li condusse nuovamente Sì. all'ingresso del Tempio. Ele o conduz novamente Lui ha condotto un'altra volta à entrada do templo. all'entrata del Tempio. Se ele o conduziu novamente, Se lui lo condusse un'altra volta, isso quer dizer questo vuol dire que Ezequiel tinha passado por che ali. Ezechiele è passato già per la porta. Concorda comigo? Concordi con me? Ele tinha passado por Lui ali. aveva passato per lì. Ele tinha passado por ali. Ezequiel está cheio de revelação. Ezechiele è pieno di rivelazione, Ele está cheio da unção de Deus. è pieno della unzione di Dio, E guarda aqui. guardi a me, Mas ele tem um anjo junto com ele. ma lui ha un angelo insieme a lui. O pastor Lucas é o anjo da Il igreja. pastor Luca è l'angelo della chiesa. Ele tem um anjo com ele. Lui ha un angelo insieme a Sim, lui. ele é o anjo da igreja. Lui è l'angelo della chiesa. Ele é o anjo da igreja. Lui è l'angelo della chiesa. Amém? Amen? E Ezequiel entende. Ezechiele comprende. Ezequiel está cheio de revelação. Lui sta pieno di rivelazione, Ele está cheio da unção. è pieno della unzione, Mas aquele anjo, ma quell'angelo ele faz ele voltar à entrada do templo. fa Ezechiele ritornare all'ingresso del Tempio. É muito importante. È molto importante Para todos nós, per tutti noi. Deus ele quer nos dar coisas profundas. Dio ci vuole dare cose profonde, Deus ele quer nos dar grandes ci revelações. vuole dare rivelazione, Mas é muito importante ma molto importante tu sempre seguir a orientação do anjo. tu segui sempre l'orientazione dell'angelo. E o anjo orienta, L'angelo orienta, retorna. ritorna. E como eu falei, ele E retornou. come ho detto, Ezechiele è ritornato. É estranho retornar. È molto strano ritornare. Por que retornar? Perché ritornare? Ezequiel retornou Ezechiele è ritornato porque ele estava vendo muitas coisas. perché lui vedeva tante cose. Ele entrou certamente por aquela entrada do templo, Lui è entrato sicuramente per quell'ingresso, ele viu aquela porta, hai visto quella bellissima porta, viu tudo aquilo, hai visto tutto quello, ficou maravilhado, è stato proprio meravigliato con tutto che hai visto, mas ele não percebeu uma coisa. ma lui non ha visto una cosa, E por isso que ele retornou. perciò lui è ritornato. Existia um pouquinho de água, C'era un po' d'acqua, só um pouquinho de água. solo un po' d'acqua. Havia um pouquinho de água que corria por debaixo do limiar. C'era un po' di acqua che usciva dalla soglia di quello tempio. Ezequiel estava tão maravilhado com tudo Ezechiele era così meravigliato con tutto que ele não deu atenção che non ha dato importanza àquele pouquinho de água. a quello po' d'acqua. Então aquele varão celestial, Allora quell'uomo celestiale, aquele anjo, quello angelo, ele faz ele lo retornar fa Ezechiele ritornare porque Ezequiel tinha passado pela porta. perché Ezechiele aveva attraversato la porta Ele não tinha visto tudo aquilo que ele precisava e non ver. aveva visto tutto quello che aveva bisogno di vedere, Ele não tinha enxergado tudo aquilo que ele precisava enxergar. non aveva visto tutto quello che lui aveva bisogno di vedere. E aí ele olha aquelas Lui águas. guarda quello po' d'acqua, Eram poucas erano águas. pochissime acque, E aquele varão pega o
cordel de medir, lui prende la canna di misurare, e ele mede 1000 metros, e lui misura 1000 cubi, e ele percebe que as águas já não eram só um pouquinho, e lui vede che l'acqua non era così poche, já dava pelos già tornozelos. arrivava nelle caviglie. Ele mede mais 1000 Poi metros, misura oltre 1000 cubi, e as águas já não davam mais pelos e tornozelos, le acque non stavano più sulle caviglie, mas já davam pelos joelhos. stavano nelle sue Aí ginocchia. ele mede mais 1000 Poi lui metros, misura ancora oltre 1000 cubi, e agora as e le águas, acque, que eram che pouquinhas, erano poche all'inizio, já dão sobre os stavano sui lombos. fianchi. E agora ele mede mais 1000 Allora metros. lui misura ancora oltre 1000 E cubi, Ezequiel percebe e Ezechiele vede que ele não poderia passar naquele rio che andando. non riusciva più a camminare in quello E fiume. pelo jeito Ezequiel não sabia nadar. E quelli che notano che Ezechiele non sapeva nuotare, E ele percebe que aquelas águas ele não consegue atravessar e lui mais. vede che quelle acque non riusciva più a camminare dentro do Mas fiume. olha a importância disso. Guarda l'importanza di questo. Isso que Ezequiel viu Quello che Ezechiele ha visto é o rio do mover de Deus. è il fiume del movimento di Dio. É o filme do movimento de Dio. Amen. É o filme do movimento de Dio. Amen. É o filme do movimento do Espírito Santo. Se Ezequiel não retorna, Se Ezechiele non ritorna, nós não teríamos noi non avevamo essa revelação, questa rivelazione, esse questa entendimento comprensione a respeito dessas coisas. su queste cose. Então a palavra que eu quero trazer para vocês nessa La noite parola che voglio darvi questa sera, é porque muitas vezes É Deus porque começa a nos muitas mostrar formas muitas coisas. lui ci fa vedere certe cose E muitas vezes nós nos esquecemos do mais e importante, molte volte ci dimentichiamo delle cose più importanti, que é dessas águas. che sono queste acque. E você precisa Perché entender bisogna di comprendere que o mover do Espírito Santo ele começa pequeno. che il movimento dello Spirito Santo comincia Hoje piccolo. nós estamos aqui com 50, 60 pessoas. Oggi abbiamo qui 50-60 persone E você tem que valorizar esse momento, e tu devi valorizzare questo momento, porque de 50 a 60 pessoas, perché dalle 50-60 vai para persone 300 pessoas, andrà verso 300 vai para persone, 600 pessoas, 600 persone, vai inundar essa cidade. e inonderà questa É città. dessa forma que a coisa È acontece. così che accadono le cose. Mas você precisa Ma valorizar tu hai bisogno di valorizzare essas águas. queste acque. Você precisa Tu hai entender bisogno di que comprendere quando você começa a ser cheio de Deus, che quando tu inizi a essere pieno di Dio, me guarda aqui, pastor Lu, guarda me, Pastor Luca, você não pode se tu esquecer non puoi que dimenticare existe varão celestial que te guia. che esiste un uomo celestiale che ti guida, Existe varão celestial que te guia. esiste un angelo che ti guida. É muito importante isso para È a tua molto vida. importante questo per la tua vita. Muitas vezes nós queremos um pai. Molte volte vogliamo un padre, Muitas pessoas que não tiveram pai, elas querem um pai. molte persone non hanno avuto un padre, vogliono un E quando padre. elas têm um E pai, quando loro hanno un padre, elas percebem que a ideia da paternidade não é tão boa assim. loro percepiscono che l'idea di paternità non è così buona, Porque o pai chama atenção, perché un padre chiama attenzione, o pai diz ao contrário. il padre sempre A contraria. pessoa quer fazer uma coisa, o pai diz outra. Se la persona vuole fare una cosa, il padre va là e dice un'altra. Mas tudo isso, no fundo, Ma tutto questo in fondo é para o bem daquela è pessoa. per il bene del figlio. Então você precisa Tu entender hai bisogno di que comprendere Deus sempre coloca um anjo na tua che vida. Dio mette sempre un angelo nella tua E vita. você deve seguir as suas Tu devi orientações. seguire le sue orientazioni. Ezequiel entendeu isso claramente. Ezechiele ha capito questo con molta chiarezza, Apesar de, por um momento, anche se per un momento ele se achou muito. lui pensava che era il dono della verità. Mas o mais importante Ma la cosa é principale que Ezequiel retornou. è che Ezechiele è ritornato. Mas aí acontece algo. Allora, adesso succede qualcosa. Ezequiel, ele entra naquele rio. Ezechiele entra in quello fiume E quando ele chega no último estágio, que ele não consegue mais e quando atravessar, lui arriva nell'ultimo livello non puoi più attraversare a piedi, o varão celestial, l'uomo celestiale ele faz uma pergunta para Ezequiel. fa una domanda a Ezechiele. Ele pergunta, viste filho do homem? Lui dice così: hai visto il figlio dell'uomo? E se você olhar o texto, E se tu guardi il testo, você não vai ver nenhuma resposta de Ezequiel. tu non avrai nessuna risposta di Ezechiele. Por que Ezequiel não responde? Perché Ezechiele non Ele risponde? pergunta por quê? Gli chiedi perché? Porque Ezequiel não estava vendo nada. Perché Ezechiele non vedeva nulla. Mas como? Come? Ele estava dentro do rio de Lui Deus. stava dentro del fiume di Dio, Ele estava dentro do filme de Deus. stava dentro il fiume di Dio E ele não estava enxergando e non nada. vedeva nulla. Como pode isso Come acontecer? può questo accadere? Isso muitas vezes acontece com as nossas vidas. Molte volte questo accade nella nostra vita. Ó, existem pessoas que entram nesse lugar Sono persone che entrano qui in questo luogo, e que são cheias de che Deus. sono piene di Dio, Mas existem pessoas que entram nesse lugar ma esistono persone che entrano qui e saem da mesma maneira que entraram. e escono alla stessa forma che è entrato. Por que isso
Perché questa O carne, rio de Deus está aqui dentro. o fiume di Dio è qui. Como pode isso Come acontecer? può che questa carne É o que aconteceu com è Ezequiel. quello che è accaduto con Perceba Ezechiele? uma coisa. Vedi una cosa? No primeiro estágio, Nel primo livello, aquele varão celestial, quell'uomo ele celestiale mede mil metros misura 1000 cubi e as águas davam pelos aterros. e le acque venivano nelle caviglie. Eu posso entender que é mais ou menos isso aqui. Io posso capire che è più o meno così. Nós estamos aqui numa região de praia. Siamo qua in un territorio che è mare, che è spiaggia. Hoje está caldo. Oggi fa caldo, Você não vai ter problema com isso. tu non avrai problema con questo. Mas se tivesse frio, Ma se era freddo, se você fosse até a praia se tu andassi verso la e spiaggia tirasse o teu e tênis, togliessi le tue o scarpe, teu sapato, le tue tirasse a scarpe, meia, togliessi il calzino, dobrasse a tua calça piegassi il tuo pantalone e colocasse o pé na e água, mettevi un piede in acqua, a sensação que você ia ter, la sensazione che tu você ia fazer assim, ó. tu facevo così. E a sensação que você teve La sensazione che tu hai avuto é que o teu corpo gelou todo, è che il tuo corpo è tutto congelato, mas você só molhou os pés. ma tu hai bagnato solamente i piedi. Existem muitas pessoas Esistono molte que persone são assim che sono espiritualmente. così spiritualmente. Aqui na Itália não. Qui in Italia No no, Brasil tem bastante. in Brasile è così. No Brasil tem muito. Existem muitas pessoas Esistono molte persone que são che assim. sono così. Elas só querem receber um refrigério. Vogliono solo ricevere un refrigerio. Elas vão para a igreja Vanno in e chiesa. eu quero a oração do pastor De Luca. Eu voglio la preghiera del pastore E o Luca. pastor De Luca ora Il pastore Luca prega e loro dicono. e continua lá E fora, continuano là fuori, não tendo uma vida de oração, non avendo una vita di preghiera, não tendo uma prática diária da palavra de Deus. non avendo una pratica della parola di Dio. Existem algumas pessoas Esistono alcune que persone já che estão um estágio mais avançado. stanno in un livello più avanzato, Elas já estão pelos joelhos. stanno con le acque sulle É aquela ginocchia. pessoa que dobra o È quella persona joelho. che si piega, Ela ora lei até. prega a Dio, Ela busca Deus. cerca Dio, Mas o seu coração ma il suo cuore guarda muitas feridas do passado. conserva molta ferita Ela passata, não consegue liberar o non coração. riesce a liberare il suo Ela cuore, não consegue liberar non perdão. riesce a liberare il perdono. Aquilo que ela sofreu com o pai ou com a mãe, Quello che ha sofferto con il papà suo, con la sua ou madre, com alguma pessoa da sua o con família, alcune persone della ou famiglia, com algum amigo do trabalho, con un amico di ou lavoro alguma coisa da sua o infância, nella sua infanzia, ela não consegue liberar non perdão. riesce a liberare il perdono. Ela está dentro do rio, Sta dentro di questo fiume, ela busca Deus, cerca Dio, mas o seu coração ma il suo cuore guarda muitas coisas que são duras ainda. conserva molte cose che sono ancora dure. Existem pessoas Esistono que estão persone com um estágio um pouquinho à frente. che sono a un livello ancora più Elas avanzato, estão como pelos lombos. che stanno sui fianchi, Elas já são diferentes. sono diverse. O coração delas Il cuore loro é liberado. è liberato. Elas têm perdão no coração. Hanno il perdono nel loro Elas têm cuore, uma vida de hanno oração. una vita di preghiera, Mas elas só são encharcadas daqui para baixo. ma sono solo bagnate da qua in giù. E lá no Brasil, E in Brasile existem muitas pessoas assim. esistono molte persone così. Eu, por algum tempo da minha vida, Io per un po' di tempo nella mia vita, apesar de eu usar a minha função de servo na igreja, anche se usavo la funzione di servo in chiesa, apesar de ter conhecido Jesus, anche se conoscevo Gesù, eu vivia por aqui. io vivevo fino a qui solo. Se você for agora, Se tu vai adesso, do jeito que você está, così come tu e stai, você for na e praia, tu vai sulla spiaggia, e você se molhar até e tu aqui, bagni fino a qui, as pessoas vão olhar para você le persone guarderanno a te e elas vão e dizer: diranno, ele ou ela estão encharcados, lui o lei sono tutti bagnati, mas daqui para cima ele não se molhou. ma da qua su non sono bagnati. Então, o que acontece? Che cosa O accade? coração está em Deus, Il cuore suo è in Dio, mas a sua mente ma la sua mente é muito cativa às coisas do è passado. molto aprigionata del passato. Por que eu digo que eu vivi isso muito tempo? Perché ti dico che ho vissuto questo? Porque Deus tinha falado para mim, Perché Dio mi aveva desde parlato. o dia que eu me converti. Dal primo giorno che mi sono Eu convertito, fui num retiro espiritual, foi lá que eu me converti. sono andata in un campeggio spirituale, là mi sono E convertito. naquele dia Deus usou, na época o pastor Flori, In quel momento Dio ha usato il pastore Flori para dizer: tu terás muitos dons, per dire tu avrai molti e doni, tu serás muito usado por tu Deus. sarai molto usato per Dio. Mas eu era uma pessoa muito tímida, Ma ero una persona molto eu era uma timida, pessoa muito complexada. ero pieno di complessi. Eu gaguejava muito, eu tinha problema na minha voz. Come gagueggiare? Io balbettavo molto. E de vez em quando eu dou uma barbetada Ogni tanto balbetto para que eu não me esqueça affinché non mi dimentico. de que foi Deus que fez isso na minha È vida. stato Dio che ha fatto questo nella mia Mas vita. eu era muito limitado, Ma ero molto limitato, eu era muito complexado.
complexado. molto complessato. Então meu coração era de Deus, Il mio cuore era di mas a Dio, minha mente però la mia mente era antiga. era antica, Eu não vecchia. acreditava na promessa de E non Deus. credevo nella promessa di Dio. E existem muitas pessoas que vivem isso. Esistono molte persone che vivono questo. Então, quando Ezequiel Quando Ezechiele, ele percebe que o rio ele não consegue passar, lui vede che non riesce a attraversare il fiume, ele para. lui si ferma. E por que ele E para? perché lui si ferma? Porque até aquele momento Perché fino a quel momento ele está dentro do rio. lui sta dentro del Ele fiume, está dentro do rio de Deus. sta dentro del fiume di Dio, Ele está dentro do mover de Deus. sta dentro del movimento di Dio. Mas ele está agindo de uma maneira que ele pode se mexer de um lado para o outro. Ma lui agisce sul controllo suo. Ele está agindo de uma maneira independente. Lui ancora lì è indipendente. Ele está sendo até guiado pelo anjo, Lui è guidato dall'angelo, mas ele está ainda no seu autocontrole. ma sta nel suo autocontrollo. Eu posso dar um passo Eu aqui. posso dar um passo Eu qui, posso dar outro passo posso aqui. dar agora um outro Eu passo, posso voltar atrás. posso ritornare. Então, Ezequiel está ali dentro do rio. Ezechiele sta qua dentro del fiume, E de repente, quando ele percebe que ele não consegue mais passar andando, all'improvviso quando lui percepisce che non riesce più a o camminare, varão celestial faz uma pergunta. l'uomo celestiale lo fa una domanda. Visse filho do homem. Hai visto, figlio dell'uomo? Ezequiel não responde nada, como eu falei. Ezechiele non risponde nulla, Porque não está vendo nada. perché lui non riesce a vedere nulla. Porque nós podemos estar dentro do rio de Deus. Perché possiamo stare dentro del fiume di Dio, Nós podemos estar dentro da presença de Deus. possiamo stare dentro la presenza di Dio, Mas se nós agirmos de uma maneira independente, ma se noi agiamo di una forma indipendente, presta atenção nisso, presta attenzione a questo, nós não vamos enxergar nada. non vedremo nulla. Agora você foi chamado Tu è stato chiamato para enxergar tudo aquilo que Deus quer te mostrar. per vedere tutto quello che Dio ti vuole far vedere. Você foi chamado Tu è stato chiamato para enxergar tudo aquilo que Deus quer que você enxergue. per farti vedere tutto quello che Dio vuole che tu veda. E se você analisar o texto, E se tu analisi il testo, depois desse momento, dopo questo momento, aquele varão celestial, quell'uomo celestiale, ele pega Ezequiel pela mão. lui prende Ezechiele per la mano. Eu, na última vez que eu estive aqui, Nella ultima volta che sono venuto qui, a última minha mensagem foi sobre Jabes. il mio ultimo messaggio stava su E Jabes. eu falei que não basta você pegar na mão de Deus. E ho detto che non basta solo prendere nella mano di Tu tem que Dio, deixar Deus pegar na tua che mão. devi lasciare Dio prendere la tua mano. Então, quando tu deixa Deus pegar na tua Quando tu mão, lasci Dio prendere la tua tu mano, está dizendo, eu quero que tu faça aquilo que é melhor. tu stai dicendo io voglio che tu faccia Dio quello che è meglio per E me. diz a palavra de Deus, se você analisar, E dice la parola di Dio que aquele varão celestial che quell'uomo o celestiale levou ha portato Ezechiele e o tornou a trazer. e è ritornato con Ezechiele Levou ele e aonde? ha portato un'altra volta, Levou ele às águas ha profundas. portato lui in acque profonde. Então, a partir desse momento, Da quel momento in poi ele sai de uma atitude de independência. lui esce di questa attitudine di E ele diz, indipendenza Senhor, eu entrego tudo a Ti. e lui ha detto Signore io consegno tutto a E te. a Bíblia diz, entrega teu caminho ao La Senhor. Bibbia dice consegna la tua via al Signore, Confia nele. fidati di Lui E o mais ele e fará. tutto Lui farà. Essa é a nossa maior Questa è la dificuldade. nostra più grande difficoltà. Essa é a nossa maior Questa è la dificuldade. nostra più grande Muitas difficoltà. vezes nós fizemos isso aqui, ó. Molte volte non facciamo così. Nós entregamos para o Senhor. Diamo al Signore, Nós ficamos. Eu quero de volta. ma Eu diciamo quero Lui de io voglio volta. un'altra volta. E nós ficamos nessa luta. Noi stiamo sempre E ainda lottando não con vimos a Dio. coisa acontecer. E non vediamo le cose O que accadere. Ezequiel fez, Quello che Ezechiele ha fatto ele está dentro do rio de Deus. sta dentro il fiume di Dio. Como eu falei, certamente ele não sabia nadar. Come ho detto, sicuramente non sapeva Mas nuotare, ele confiou. ma lui ha avuto fiducia. Ele confiou na palavra de È Deus. confidato nella parola di Ele Dio. confiou na direção de Deus. Lui aveva fiducia nella direzione di Ele Dio. confiou no poder de Deus. Lui si è fidato del potere di E Dio. quando ele entrou em águas Quando profundas lui è entrato in acqua e profonda ele retornou, e lui è ritornato, por que o entrar e o retornar? perché o entrare o Porque ritornare, a tua vida espiritual é assim. la tua vita spirituale è O così. mover do Espírito Santo é assim na Il tua vida. movimento dello Spirito Santo è così nella tua A cada vita. dia, a cada momento, Ogni giorno, ogni tu momento, tem que viver novas experiências com o devi Espírito vivere nuove Santo. esperienze con lo Spirito Se tu Santo. vê, se você olhar na igreja de Atos dos Se tu Apóstolos, guardi la chiesa di Atti degli eles não Apostoli, tiveram somente uma experiência no dia de Pentecostes. non ho avuto solo un'esperienza il giorno di Pentecoste, Eles tiveram outras experiências hanno com o avuto Espírito altre Santo. esperienze con lo Spirito E é isso que Santo. Deus ele quer na nossa È vida. questo che Dio vuole nella nostra vita. Então ele foi às águas Lui è profundas. andato verso l'acqua E ele voltou a profonda margem e do lui è rio. ritornato nella riva del E fiume. quando ele chegou na margem do rio, Quando lui arrivò nella riva del o fiume, varão celestial l'uomo celestiale nem precisou perguntar nada. non ha fatto più una domanda. Ele viu
Ezechiele ha visto, Ele começou a enxergar lui cominciò a vedere que de um lado e do outro do rio che da un lato e dall'altro di questo fiume começaram a nascer todo tipo de árvore cominciò a nascere tutto tipo di albero que dava os seus frutos. che davano i suoi frutti. No momento que ele mergulhou na presença de Nel momento in Deus, cui lui si è tuffato nella presenza di Dio, ele quando sai do mergulho quando esce di questo tuffo, é simultâneo. è una cosa simultanea, Foi uma coisa è una rápida. cosa immediata. E você precisa entender E isso. c'è bisogno di comprendere questo. Você que tem orado pela sua família, Tu che prega per la tua famiglia, eu digo para io você, dico a te, continue mergulhando em Deus. continua a tuffarti in Dio. Quando você menos esperar, Quando tu meno ti aspetti, você verá o teu filho tu transformado. vedrai il tuo figlio Você verá a cambiare, tua filha tu transformada. vedrai la tua figlia Você verá uma trasformata, grande restauração acontecendo na tua tu vida. avrai una grande trasformazione accadendo nella tua vita. Quando ele volta, Quando lui ritorna, ele enxerga lui vede que de um lado e do outro do rio che da un lato e dall'altro del fiume começa a nascer todo tipo de árvore. incomincia a nascere tutto tipo E di agora eu posso albero. imaginar Io posso adesso immaginare que novamente Ezequiel ficou pasmo. che un'altra volta Ezechiele è diventato meravigliato. Ele ficou. Se eu não tivesse retornado, Se io non avessi ritornato, se eu não tivesse retornado à porta do templo, se non avessi ritornato nella porta del eu não tinha tempio, enxergado tudo isso. non vedevo tutto questo. Muitas vezes Deus quer te fazer retornar. Un'altra volta Dio ti vuole far ritornare. As primeiras obras. Le prime opere, Está lá em Apocalipse isso. está in Apocalisse questo. Lembra-te de onde caíste Ricorda dove tu sei caduto e volta a praticar as primeiras obras. e ritorna a praticare le prime opere. Quais são as primeiras obras? Quali sono le prime opere? Aquela paixão, È quell'amore, quella passione per Cristo. é aquele desejo de falar do amor de Deus È para as questo pessoas. desiderio di parlare dell'amore di Dio alle persone. Nós precisamos viver isso a cada dia. Dobbiamo vivere questo ogni giorno. É isso que Deus quer que a gente È faça. questo che Dio vuole che facciamo. Então eu posso imaginar Allora io posso que immaginare Ezequiel fica pasmo. che Ezechiele sta con la bocca aperta, Ele fica realmente assim, ó. sta davvero così con la bocca aperta. Eu posso imaginar que ele fica. Io posso immaginare che diventi così. Ele fica olhando tudo aquilo. Lui comincia a guardare tutto quello Porque foi muito instantâneo. che è stato proprio istantaneamente. Eu posso imaginar Io posso immaginare que Ezequiel certamente semeou muito. che Ezechiele ha seminato molto, Ele queria colher. lui voleva E de raccogliere, repente ele não colhia. e poi all'improvviso non E raccoglieva. quando ele mergulhou na presença de Quando lui Deus, ha tuffato nella presenza di Dio, tudo aquilo que ele semeou, tutto quello che lui ha seminato, ele começou a colher. lui cominciò a Ele raccogliere. estava em pasmo. Lui stava con la bocca aperta. E, em outras palavras, In altre parole, o varão celestial chegou para ele. o angelo arrivò vicino a lui E ele disse: e ha detto: ele agora é Ezequiel. tu adesso sei Eu Ezechiele sou o anjo. e io sono l'angelo. E ele diz assim: E lui dice così. eu estou usando outras palavras, mas eu senti Sto usando altre parole, il senso è lo stesso. E ele diz: tu acha que o rio só pode fazer isso? Tu pensa che il fiume può fare solo questo? Só crescer essas árvores? Solo far crescere questi alberi? Tu está aí de boca aberta, Tu stai qua con la bocca aperta, achando que isso é o máximo? pensando che questo è il massimo? Esse rio, Questo fiume ele desce no Arabá, scende l'Arabat, ele desce no Mar Morto. scende nel Mar Morto. E nós E sabemos noi sappiamo que, humanamente falando, che umanamente o parlando Mar Morto il mare morto ele não pode se tornar saudável non può diventare pelo salutare acúmulo de sal. perché l'accumulo di sale. Mas esse texto diz, Ma questo testo o anjo dice, está falando, l'angelo parla, esse rio, questo fiume ele desce no Mar Morto scende nel Mar Morto e torna saudável e diventa salutare. as águas do Mar Morto. Le acque del Mar Morto, Ele estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: in poche parole lui stava dicendo così, existem coisas que morreram na tua vida sono cose che sono morte nella tua pelas vita, frustrações que tu per le viveste, frustrazioni che tu hai por avuto, tentasse tantas che hai vezes, provato tante e volte tu achava que tu não ia viver mais e isso. tu pensavi che non viveva più Muitos de questo. vocês achavam isso. Molti di voi pensavate a questo. Eu acho que não vai ter mais Io avivamento. penso che non arriverà mai un risveglio. Eu não vou ver aquilo que um dia eu ouvi falar que ia acontecer nesse E eu non país. vedrò tutto quello che un giorno ho ascoltato che accadesse in questo paese. Mas quando você olha para essa fala do varão celestial, Ma quando Senti quello che il... quando tu senti un parlare di questo angelo, isso nos demonstra questo ci fai que vedere aquilo que estava morto che quello che stava morto vai se tornar saudável. diventerà salutare. Vai se tornar saudável. Diventerà salutare. Existem coisas boas que estão mortas na tua vida. Sono cose buone che sono morte Deus nella sta tua ti vita. dizendo. Quello che Dio mi sta dicendo. Se você mergulhar na presença de E se tu Deus, ti tuffi nella presenza di Dio, não somente as árvores vão non nascer, solamente gli alberi vão dar nasceranno os seus e frutos. daranno i suoi O frutti. que é isso? Che cos'è questo? É
o mover do Espírito. É o movimento do Espírito. É a colheita. É a raccolta. É as vidas sendo restauradas. Sono vite sono Mas não é restaurate. somente isso. Non è solo questo. Aquilo que estava morto na tua Quello vida che stava morto nella tua vita vai se tornar saudável. diventerà salutare. Mas só não fica por aí. Ma non rimane solo qui. E aí diz o texto E dice il testo. que enxames de criaturas viventes, Insciami. muitas criaturas Molte viventes, creature viventi viverão vivranno aonde o rio passar. dove questo fiume passerà. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Io voglio che tu comprenda queste cose. Jesus, naquela festa do tabernáculo, Gesù in quella festa del ele tabernacolo, disse: lui ha detto, aquele que tem sede, quelli che ha sete, venha a mim e beba. venga a me e beve. Quem crer em mim, Chi crede in me, como diz as Escrituras, come dice le scritture, no seu interior nella sua interiore fluirão rios de água viva. fluiranno fiumi di acqua viva. Esse rio, ele não quer passar por aqui, Questo fiume non vuole solo passare per ele qua, quer passar por aqui. vuole passare qua. Então, o que esse texto está dizendo Quello che questo testo é dice que as pessoas vão gostar de estar perto de você. che le persone piaceranno stare vicino a te. Elas vão olhar para você e vão dizer: Guarderanno a te e o diranno que está acontecendo com esse homem? che cosa sta accadendo con Ele questo passou uomo. por tanta luta na vida Lui dele, ha passato per tante lotte ele nella sua passou por vita, tanta dificuldade, per tanta difficoltà, mas esse sorriso ma dele, questo sorriso suo, ele teve mortes na sua lui ha vida, avuto morte nella sua mas ele famiglia, está cheio de alegria. ma lui è pieno di As pessoas gioia. vão começar a dizer: Le persone diranno, eu quero isso que está na vida dele. io voglio questo che sta nella sua Eu quero vita, estar perto io desse voglio rio, stare vicino a lui in questo porque eu estando fiume, perto dele, perché io so che stando vicino a lui, eu vou sentir esse mover de Deus. sentirò questo movimento É di isso que Dio. vai acontecer com as vossas È vidas. questo che accadrà nelle vostre É isso que vite. vai acontecer com È você. questo che accadrà con te. As pessoas chegarão a estar junto de Le você. persone arriveranno vicino a te E diz o texto, e dice il testo, perceba o seguinte, percepisci questo. quero que você não se esqueça Io disso. voglio che non dimentichi mai di questo. Esse rio, Questo fiume ele quer fluir de dentro de você. vai fluire dentro di Ele te. quer fluir de dentro de você. Vai fluire dentro di te. Ele quer fluir de dentro de você. Vai fluire dentro di E te. diz o texto E dice il testo que aonde esse rio che passar, dove questo fiume passa, tudo viverá. tutto vivrà. Ah, você não entendeu? Non hai capito? Tudo viverá. Tutto vivrà. Haverá vida, Avrà vita, haverá alegria. avrà gioia. Agora você precisa entender uma coisa. Hai bisogno di comprendere una cosa. É por isso que muitas vezes você acaba não compreendendo. Perciò molte volte tu finisci per non comprendere, Porque se vai viver, perché si vivrà, é porque existem coisas ao teu è redor perché esistono cose intorno a te que estão che mortas. sono morte. E você não entende por que estão E mortas. tu non capisci perché sono Porque morte. Deus quer fazer viver. Perché Dio vuole fare vivere. E aí as coisas mortas se apresentam perto de você. Allora le cose morte si presentano davanti a Que te, são as lutas muitas vezes da sono família. le lotte in famiglia, Que são os problemas i financeiros. problemi E economici. Deus está E dizendo: Dio sta dicendo, oh meu querido, oh mio eu caro, quero usar a tua io voglio vida. usare la tua Eu quero que vita. isso se torne vivo. Io voglio che questo diventi vivo. Tudo que está para onde tu passar, Tutto che sta morto dove tu passerai, vai viver. vivrà. Recebe isso. Riceve Eu questo. profetizo isso na tua vida. Io profetizzo questo sulla tua Eu vita. profetizo que você vai mergulhar profundamente Io em profetizzo Deus. che tu vivrà in Dio. Eu profetizo que você não vai ficar somente nos ardeiros, Che tu non vivrà solamente alle caviglie queste acque, não somente nos joelhos, non solamente nei não ginocchi, somente nos non lombos, solamente nel tuo fianco, mas você vai mergulhar profundamente. ma tutto tu farai in E para profondità. onde você E passar, per dove tu passerai haverá vida. avrà vita. Nesse texto também diz In questo testo dice que há lugar. che ha posto. O que eu disse? Ha posto. O que eu disse? Pergunta para Che eles. cosa ho detto? Ha un posto Há poço para todas as redes. per tutte le reti. Isso é plural. Questo è plurale, Não é para só uma pessoa. non è solo per una persona. Há lugar para a tua rede. Ha posto per la tua rete, ha posto per le tue Há lugar reti. para a tua rede, da tua rede, da tua rede, da tua rete, da tua rede, 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 para todos. Per tutti. Porque muitas vezes nós achamos Perché molte volte pensiamo que a bênção é só para o nosso vizinho de cadeira. che la benedizione è solo per quello vicino a noi che sta a fianco alla Eu sedia. vejo alguém sendo abençoado. Vedo qualcuno che è benedetto E eu não vejo eu sendo abençoado. e a me non arriva mai questa Meu benedizione. querido, existe uma rede preparada para você. Mio amico, esiste una rete preparata per te. É claro que você precisa lançar a È rede. certo che bisogna buttare questa rete. É claro que você precisa fazer a sua parte. È certo di fare la tua parte, Mas há lugar para todas as redes. ma ha posto per tutte le reti. E diz também o texto E dice anche il testo que os seus pântanos che i suoi paludi
E os seus charcos, e le sue lagune eles não serão saudáveis. non saranno salutari. O que é isso? Che cos'è questo? O que são os pântanos? Che cosa sono i paludi? São aquilo que te impede de andar. Sono quelli che ti impedisce di camminare. São os pecados. Sono i peccati, São muitas vezes os vícios. molte volte i vizi, São coisas que você não quer viver, sono cose che tu non vuoi vivere, mas que você acaba ma vivendo. tu finisci per vivere. E quando tu mergulha na presença de Quando tu Deus, ti tuffi nella presenza di Dio, quando tu sai da tua independência, quando tu esci dalla tua indipendenza, tu se torna tu dependente. diventa dipendente. Esses charcos Questi lagune, questi paludi, e esses pântanos queste lagune não se tornarão saudáveis. non diventeranno salutari, Eles não terão saúde. non avranno salute, Eles serão deixados para o sal. saranno lasciati al O que sale. o sal faz no Mar Che Morto? cosa il sale fa nel Mar Morto? Ele impede a vida do Lo mar. impedisce la vita del Então o mare. que Deus está dizendo é o seguinte: Quello che Dio sta dicendo è così: esses pecados questi tuoi peccati não terão mais vida. non avranno più vita, Eles não terão mais vida. non avranno più vita, Eles não terão mais vida. non avranno più vita. Eu estava estudando um pouco sobre isso. Io studiavo un po' su Sobre questo. quando Jesus falou que nós somos o sal da terra. Quando Gesù ha parlato che noi eravamo il sale della terra, Eu estava pesquisando isso dentro da linha daquilo que vivia no Antigo Testamento. eu guardavo questo como vivevano nell'Antigo Testamento. Então, o que acontecia quando o povo estava no deserto? Che cosa accadeva quando il popolo stava nel deserto? Quando as pessoas viviam no acampamento, nos Le persone 40 anos, stavano là nell'accampamento, nelle tende, então eles acabavam defecando de perto finiscono per defecare e eles usavam o sal e loro usavano il sale para que as bactérias affinché i batteri não pudessem proliferar. non potessero proliferare. Então, quando Jesus fala sal da terra, Quando il Signore dice il sale della ele está terra, dizendo o seguinte, ó, lui sta dicendo così: que as bactérias desse mundo, che le batterie di questo mondo, que os pecados desse che i mundo, peccati di questo mondo eles não vão ter poder non avranno più potere sulla tua vita. porque você vai ser sal, Tu sarai sale, você vai fazer vida, tu porterai você vai vita, pedir que as pessoas sofram. tu vedrai che le persone soffrono. Então, entenda uma coisa: Comprenda una cosa: aquilo que te escravizava quello che ti dava schiavitù vai ser deixado por sal, lascerà al sale, não vai ter mais poder. non avrà più potere. Você tem que crer Tu nisso. devi credere in questo. E diz a palavra de Deus, E então, dice la parola di Dio que nascerá todo tipo de árvore, che nascerà ogni tipo di albero, que darão os seus frutos, che daranno i suoi e que frutti, de tempo em e tempo che di ogni tanto eles darão novos frutos. daranno ancora altri frutti. Os teus frutos vão I existir, tuoi frutti esisteranno, mas depois de um tempo ma dopo un tempo virão novos frutos. arriveranno nuovi E frutti. diz que esses frutos E dice che questi frutti servirão de alimento, serviranno di cibo e as folhas e le foglie servirão de remédio. saranno usate per essere medicina. Então, o que Deus está dizendo Quello che Dio sta dicendo é que o mover de Deus na tua vida è che il movimento di Dio nella tua vai trazer vita alimento para muitas pessoas porterà cibo per molte e vai persone ser instrumento para que muitas pessoas sejam curadas. e sarà un strumento affinché molte persone saranno guarite. Tudo isso acontece Tutto questo accade quando a gente mergulha. quando noi ci tuffiamo, Tudo isso acontece tutto questo accade quando a gente retorna a entrada quando no templo. ritorniamo all'ingresso del Tempio. Eu quero repetir isso. Io voglio ripetere questo: Se Ezequiel não tivesse retornado a se entrada no templo, Ezechiele non avesse ritornato all'ingresso del Tempio, nós não teríamos Ezequiel 47. non avevamo Ezechiele 47. Nós não íamos saber sobre o mover do rio de Deus. Non sapevamo più del movimento del potere di Dio. E muitas vezes nós não vimos e enxergamos muitas E coisas molte volte non vediamo molte cose porque nós não retornamos. perché non ritorniamo. Mas eu sei que nessa noite Ma so che questa sera Deus está falando comigo e com Dio você. sta parlando con me e con E te. eu quero te convidar Io voglio invitare a você não ficar somente pelos atelhos, non rimanere solo con le acque sulle nem caviglie pelos e joelhos, nemmeno sulle ginocchia nem pelos e nemmeno ombros. sui fianchi. Eu quero te convidar Io voglio invitare a você mergulhar em águas a profundas, tuffarti in acque profonde porque você verá muitas coisas. perché tu vedrai molte cose Em nome de e in Jesus. nome di Gesù. Amém. Você pode ficar de pé. Potete alzarvi? Aleluia. Eu quero orar junto com você. Io voglio pregare insieme a te. E eu vou fazer um pouco diferente hoje. Questa sera farò un po' diverso. Se você quiser uma oração especial, eu estaria até orando no final. Se volete una preghiera speciale, sto qua fino alla fine. Mas eu não vou orar diretamente por
cada pessoa. Non pregherò per ogni persona. Agora, eu sei que você deve mergulhar no rio. Io so che tu devi tuffarmi, filho di Dio. E eu queria que então você saísse do seu lugar. Eu voglio che tu ti alzi dal tuo Que posto você viesse aqui na e frente. venissi qua davanti E que você começasse a dizer no teu coração: e tu incominci a dire nel tuo cuore: Deus, eu quero viver isso Dio, voglio vivere e vedere questo de uma maneira completa da minha in una vida. forma completa della mia vita. Em nome de Jesus. Em nome di Gesù.